Para essa edição, o tema da nossa entrevista é a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Mas, afinal, o que de fato significa a taxa Selic, como ela é definida e como ela impacta a economia? O convidado da nossa entrevista especial é o Luiz Lima, membro independente do nosso Comitê de Investimentos e sócio da Bercana Patrimônio. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui para falarmos sobre esse assunto. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse o que é a taxa Selic e como ela afeta a economia brasileira. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Assim como todas as economias mundiais, a gente também tem a nossa taxa básica de juros. Nossa taxa básica de juros, ela serve para equilibrar a economia, equilibrar todos os preços e atividade da nossa economia. O objetivo principal dela é fazer com que a nossa economia cresça ao máximo, sem gerar inflação ou gerando um pouquinho de inflação, gerando um bom nível de emprego. Então, esse é o objetivo. E o Banco Central é o responsável pela definição dessa taxa de juros, que é a taxa básica, que é a chamada taxa Selic para nós. A nossa taxa vem baixando nos últimos anos, ela veio lá de 14% mais ou menos, chegou a cair para 2%, imaginavam até que ela poderia cair um pouquinho mais, mas ela caiu, já vinha caindo por uma situação melhor da nossa economia, das nossas contas públicas, e ela acabou caindo mais rápido em função da pandemia o ano passado, quando caiu para 2%. O que a gente está vivendo agora, na verdade, é uma normalização da economia brasileira. Nossa economia agora está ficando um pouco mais normal, apesar de ainda estarmos vivendo uma onda aí do Covid. Já estamos discutindo reabertura, os números de recuperação são um pouco melhores, a atividade também um pouco melhor. Então, o que está acontecendo, na verdade, é uma normalização da nossa economia. Essa normalização traz um pouquinho mais de inflação, e um pouco mais de inflação requer uma atividade, ou vamos dizer, uma ação mais efetiva do Banco Central, ajustando um pouco para cima essas taxas, de maneira que a economia continue equilibrada e construtiva, que é o que vem acontecendo. Muito bem explicado, muito obrigado. Mas agora, trazendo para uma relação mais direta com os investimentos dos nossos participantes, como é que as alterações na taxa Selic influenciam a marcação a mercado nos perfis de investimentos da Visão Prev? Vamos lá. Na verdade, nós temos uma parcela da carteira que vai ser impactada positivamente com essa alta da Selic. Na verdade, já vem sendo, né? Parte da nossa carteira, ela vamos dizer, ela rende o equivalente à taxa definida pela Selic. Ou seja, nessa parcela nós tínhamos rentabilidades muito altas, ela veio caindo, nos últimos tempos ficou aí próximo de 2% e agora ela já está subindo. Então, para parte da nossa carteira é uma notícia boa essa normalização das taxas de juros. Nós vamos ter rentabilidades aí nominalmente melhores. Para uma parte da carteira, que são os ativos aí com um pouco mais de risco, eles já sofreram o que são as expectativas do mercado em relação a essa normalização da taxa Selic daqui para frente. O que acontece? Essa taxa Selic, já temos uma precificação no mercado, final desse ano, em torno de 6%. Ou seja, essa expectativa já afetou alguns títulos, notadamente Bolsa de Valores, mas mesmo alguns ativos de renda fixa que nós temos, já tiveram rentabilidades até negativas em função dessa expectativa. Ao contrário do que alguns imaginam, a renda fixa ela não é tão fixa assim, mas a própria renda fixa de mais longo prazo, ela também tem oscilações, tá certo? Então, o que acontece? Parte da nossa carteira vai ser melhor, parte da nossa carteira já sofreu um pouco desses efeitos, portanto, tá? Esse efeito aí de normalização, como eu falei na questão anterior, gera algumas oscilações. Eu acho que vocês não devem se assustar com essas oscilações que estão acontecendo aqui e lá fora. Isso é normal nesses momentos de readequação das taxas de juros, um pouquinho de inflação, numa saída de uma recessão muito grande que a gente teve. Então, nós temos aí notícias que não são aí apavorantes, nem negativas, nem nada. E eu queria fazer um alerta, aí, uma lembrança para vocês, mais construtiva, como sempre, né?
de que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de pular muito de galho em galho, antecipando as movimentações de mercado, porque assim, nossa poupança e o nosso investimento é de longo prazo. A gente tem que imaginar que é muito mais uma maratona do que uma prova de 100 metros. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui hoje.